Uma boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Para quem não me conhece, meu nome é Nivaldo Soares, sou um trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Pinhuí, Minas Gerais. Hoje teremos como reflexão uma lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Lição número 2, segue-me tu. Mas antes nós vamos fazer uma oração, elevando nossos pensamentos e sentimentos a Deus, confiantes nos amigos espirituais. Senhor Jesus,
Estamos felizes por mais uma oportunidade de aprendizado dessas lições que a doutrina espírita nos oferece. Queremos agradecer por esses momentos de paz, de esperança e de conforto espiritual, pedindo que nos ilumine, que nos abençoe, para que possamos tirar proveito necessário ao nosso crescimento moral e espiritual. Que a tua paz, a tua luz esteja em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus. Antes eu gostaria de comunicar que nós estamos aqui já na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec e com muita alegria nós vamos fazer essas reflexões da palavra de Francisco Cândido Xavier. O livro é Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel. Lição número 2. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Comentário de Emmanuel. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram conferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho novo a realizar. Vou repetir. Nesse padrão de conhecimento e atitude,
há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Muito oportunas essas observações de Emmanuel, porque nós, como seres ainda em evolução, em aprendizado constante, estamos sempre deslizando, tropeçando e caindo. Todos nós. E às vezes nós não percebemos que trazemos conosco várias deficiências morais, deficiências no âmbito da intelectualidade, do raciocínio, da abrangência da verdade em si. E Emmanuel então está nos chamando a atenção para que nós possamos ter mais vigilância, mais cautela, ao observar alguns de nossos irmãos, companheiros de luta, de trabalho na seara espírita, na casa espírita, ou no movimento espírita, porque muitas vezes nós fazemos comentários, tecemos alguns julgamentos, achando que nós estamos com a verdade, ou que nós conhecemos a pessoa a tal ponto de poder falar que ela está nessa situação, ou porque ela caiu, que ela está tendo uma infelicidade por isso ou por aquilo, que seja um motivo qualquer. Mas esta palavra que Jesus diz a esse pescador de Cafarnaum, trazida para os nossos dias, nos movimentos espíritas, no trabalho que temos dentro da casa espírita, para que possamos oferecer algo àqueles que estão se aproximando do movimento espírita, nos põe em alerta, porque temos frequentemente esse hábito de observar somente as coisas exteriores, somente aquilo que nós percebemos do que estamos enxergando, como Emmanuel diz aqui, com os olhos mortais. Nós não sabemos o que se passa nas lides espirituais. Nós ignoramos os desígnios da providência divina. Muitos irmãos precisam passar de um estado de comando para um estado, numa posição de obediência. E às vezes, muitas coisas que acontecem fazem com que as pessoas renunciem a algumas situações, a algumas tarefas, para que ele possa se preparar para outras que a espiritualidade maior está indicando ou reconhecendo a necessidade do que ele está vivenciando. Então, não cabe a nós tirar conclusões precipitadas, fazer observações chocantes, maliciosas, levianas, porque nós não somos os donos da verdade. Podemos sim nos denominar aprendizes, seguidores da verdade, porque nós vemos nas obras da doutrina espírita, especialmente nas obras básicas, o que Allan Kardec traz para nós é o desdobramento de todas as verdades que Jesus nos traz no seu Evangelho. E então
sempre nós ressaltamos aquela frase que está no Evangelho de João, capítulo 3, me parece, 3:38, me parece. Se eu estiver errado, vocês me desculpem. Mas o importante é a frase, que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ainda não conhecemos totalmente a verdade, estamos aprendendo a desvendar as revelações que a doutrina espírita nos oferece, fazendo o comentário, fazendo as reflexões do que está no conteúdo da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós não somos aqueles que estão com toda a verdade, com todo o conhecimento capaz de fazer um julgamento ou fazer uma observação que possa denegrir a imagem dos nossos irmãos, seja quem for. O que nós poderíamos fazer é oferecer o melhor de nós, o companheirismo, o apoio moral, dentro daquela outra frase que nós aprendemos também na doutrina espírita: todas as coisas sejam feitas com caridade. Allan Kardec fala para nós: fora da caridade não há salvação. E então qualquer opinião que nós vamos passar para esse irmão, esse companheiro ou companheira que esteja nessas condições, ao nosso parecer, poderemos trocar algumas informações, algumas ideias, utilizando sempre o bom senso, a delicadeza, a cordialidade, para que a caridade tome frente daquilo que nós estamos oferecendo a esses irmãos, não é? E então estaremos oferecendo o melhor de nós, em paz com a nossa consciência, mas também procurando verificar o que temos, não só para oferecer de útil, de bom, que vai beneficiar as pessoas, mas também procurando trabalhar aquilo que nós trazemos no nosso mundo íntimo, para que nós possamos promover ainda mais a nossa elevação de conhecimentos, de sentimentos, de percepção no ciclo de convivência, no ciclo de trabalho, no meio aonde nós fomos chamados a trabalhar e a falar em nome dessa verdade que Jesus nos trouxe, desses esclarecimentos, das lições imperecíveis, que são para nós o nosso alimento, a luz que está iluminando nossos caminhos, não é isso? E então deixamos aí para todos, e depois a gente sempre convida. Uma lição assim, em poucos momentos, em poucos minutos, não dá para nós abranger todo o conteúdo. E sempre que nós voltarmos a ela, nós vamos aprender algo mais. E então nós convidamos para que todos possam voltar no momento oportuno e buscar mais conhecimento, refletindo, analisando cada frase, cada expressão que Emmanuel traz para nós. É assim? E então, vamos deixar aqui esses comentários singelos, mas com muita alegria cristã, na certeza de que estamos procurando oferecer o melhor de nós. É isso? E então agora nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a atenção de todos, agradecendo as vibrações, as energias que nós criamos com o nosso pensamento, com esse sentimento fraterno, amparados por esses missionários da luz que estão sempre na nossa casa espírita, mas em qualquer lugar que nós acendermos a luz do conhecimento evangélico,
teremos sempre espíritos protetores, orientadores, nos ajudando naqueles momentos, seja qual for o lugar, qual for a situação. É isso? Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus e a esses trabalhadores que nos ofereceram momentos confortadores como este. Senhor, estamos finalizando mais este momento de luz que acendemos no nosso ambiente, graças à Tua misericórdia, ao Teu amor por todos nós. Queremos, Senhor, com esse sentimento de gratidão, fazer as nossas vibrações por todos aqueles irmãos que não estão aqui presentes, mas que estão também na mesma sintonia do aprendizado do Teu Evangelho. E aos irmãos que também estão em tratamento espiritual, seja encarnado ou desencarnado, que eles possam receber estas vibrações de paz e de luz. E aproveitando, pedimos a Tua bênção para os nossos lares, para as nossas famílias. Que esta paz permaneça em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos, muita paz. Até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Gratidão.